Caros colegas, estamos aqui para falar um pouco sobre Previdência Social. A previsão legal na Constituição Federal de 1988, no artigo 193, prevê sobre a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A ordem social consiste nos mecanismos de organização e efetivação dos direitos sociais como instrumento para concretizar o bem-estar coletivo e a justiça social. No artigo 201, dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, que é administrada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. No artigo 202, dispõe sobre o regime privado de previdência social, que tem caráter complementar e forma autônoma. Não há como não falar de princípio de responsabilidade, já que a previdência social é financiada pela sociedade, público e privada, ligada também ao princípio de equilíbrio financeiro e atuarial, que utiliza de técnicas para análise de riscos e expectativas, aplicando conhecimento matemático, estatístico e financeiro, devendo receitas e despesas serem devidamente controladas e equilibradas, exigindo rigor nos cálculos atuarial e corrigindo distorções nos benefícios. Atualmente, o governo federal propôs, através da PEC 287 de 2016, algumas reformas, onde as principais mudanças podemos nomeá-las aqui quanto ao tempo de contribuição, passando-se para 49 anos, quanto à idade mínima para 65 anos e igualando a idade para homens e mulheres, dentre várias outras mudanças. O regime geral de previdência social é regulamentado por duas leis, 8.212, que dispõe sobre a reorganização da Seguridade Social e plano de custeio, e a 8.213, de 1991, que dispõe sobre os benefícios quanto ao segurado, quanto ao dependente e quanto ao segurado dependente. De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social é um ramo que engloba os três pilares: a assistência social, a saúde e a previdência social. É um ramo que promove a justiça social e o bem-estar social. Em seu artigo 195, diz que a previdência social ela é financiada pela sociedade, ou seja, ela é exclusiva. Só aqueles que contribuem que vão receber os benefícios que ela oferece. Os recursos, eles são mediante os recursos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Seguridade Social está sistematizada na Constituição, dos artigos 193 ao 195. É uma forma evoluída de Estado, de bem-estar social e tem a finalidade de minimizar as desigualdades sociais. O artigo 201 da Constituição Federal prevê que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Regime geral porque abarca empregadores, empregados, assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O caráter contributivo é porque o indivíduo precisa contribuir para ter acesso, que é o princípio da contribuição. Já o princípio da filiação obrigatória significa que se o indivíduo exerce um trabalho, automaticamente ele estará afiliado ao regime geral da Previdência. A Previdência atenderá cobertura de doenças, invalidez, morte e idade avançada, proteção maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão e pensão por morte do segurado. Já o artigo 202 da Constituição Federal prevê o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam benefício contratado e regulado por lei complementar. O caráter complementar significa que a previdência não irá substituir a renda, apenas complementar, ou seja, o indivíduo irá receber até o teto máximo que o regime paga, atualmente R$ 5.531,31,
e caso queira receber mais que isso, tem de fazer a previdência complementar para aumentar a renda. O caráter autônomo é que a previdência privada complementar não depende do regime geral de previdência e é um contrato em que o indivíduo não é obrigado a aderir. Já a condição de reserva significa que o indivíduo terá de pagar por um determinado tempo para depois utilizar aquele valor em seu benefício. Da assistência pública passa-se à fase do seguro social, decorrência das conquistas da Revolução Francesa, primeira forma de seguro que se tem notícia. Inicia-se nesta fase o seguro social, que dará proteção aos trabalhadores, baseado no modelo de seguro privado da relação entre empregador, empregado e Estado. O Estado passa então a ser o responsável por recolher e administrar os recursos para o financiamento. O primeiro plano de previdência social que se tem notícia foi o de Bismarck em 1883 na Europa. Este instituiu o seguro-enfermidade, proporcionando um novo conceito de proteção social, com fortalecimento do seguro e sua extensão à cobertura de riscos de doença, acidente, invalidez e desemprego. Segundo o doutrinador Kilder Gonçalves de Carvalho, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Estas destinam a atender às necessidades humanas. Sua legislação compreende um caráter transitório, pois a sociedade se transforma na mesma medida das contingências que causam a insegurança. Nas palavras de Kilder Gonçalves de Carvalho, a Previdência Social, de acordo com o artigo 201, com redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 98, será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A criação do INSS foi realizada em 1990 a partir da fusão entre dois sistemas previdenciários mais antigos, o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e o APAS, Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O INSS é o caixa da Previdência Social e recebe a contribuição obrigatória dos trabalhadores com carteira registrada e contribuição voluntária de empregados domésticos, trabalhadores avulsos, autônomos, contribuintes individuais, segurados especiais, segurados facultativos, entre outros, exceto servidores públicos. Parte do montante que é repassado ao INSS é pago pelas empresas. O valor arrecadado com as contribuições é uma forma de seguro que garante a subsistência ao trabalhador que, por algum motivo, está impossibilitado de realizar suas funções. A arrecadação é destinada aos seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão. E a reabilitação profissional. Outras formas de arrecadação e regime também podem ser instituídas pelas unidades federativas e municípios. Normalmente, a contribuição é obrigatória e deduzida diretamente do salário dos trabalhadores. Em seguida, ficaremos com a entrevista do Darlan Ferreira, servidor público há 11 anos do INSS de Sete Lagoas. Estamos entrevistando o senhor Darlan, servidor público do INSS. Bom, sabemos de alguns pontos de objeto da reforma constitucional para a Previdência Social. Darlan, você poderia nos esclarecer os pontos principais quanto à aposentadoria da reforma? Bom, Larissa, antes é importante ressaltarmos o motivo pelo qual é necessária a reforma da Previdência Social brasileira. Segundo dados do IBGE, em 2060 nós teremos aproximadamente o triplo de pessoas com mais de 65 anos, ou seja, em condição de se aposentar. Se nós considerarmos que as pessoas que são jovens hoje, em 2060, estarão em condição de se aposentar, e que nós teremos ali uma necessidade 3 vezes maior, de financiamento dessas pessoas. Se não fizermos uma reforma hoje, se não planejarmos o futuro, provavelmente não haverá possibilidade de um regime de previdência sustentável em 2060. Pensando nisso, o governo encaminhou uma proposta de emenda constitucional na qual eram propostas algumas mudanças, que desde do seu envio em dezembro de 2016 até hoje, já tivemos aí uma série de alterações e quando provavelmente isso
se tornar e se transformar em uma emenda constitucional, efetivamente for promulgada, nós podemos ter ainda algumas variações nessas informações que eu vou passar para vocês. Basicamente, e sendo objetivos em função do nosso tempo, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos uma regra geral de uma idade mínima de 65 anos para homem, 62 anos para mulher, e um tempo de contribuição mínimo de 25 anos de contribuição. Isso a gente pode chamar de regra geral, que vai valer basicamente para os servidores públicos e para os empregados da iniciativa privada, aquelas pessoas que efetivamente trabalham com carteira assinada. Lógico que a gente tem aí uma regra de transição, que também não vamos abordar agora, devido à objetividade, e é importante nós ressalvarmos as categorias específicas que tiveram ali políticas públicas diferenciadas em relação a essa regra geral que eu falei para vocês. Primeira delas, os trabalhadores rurais, né, normalmente fruto de uma grande polêmica aí, as condições especiais para os trabalhadores rurais, aí a gente está falando também de um grupo específico de trabalhadores rurais, que são segurados especiais, pessoas que trabalham em regime de economia familiar, dentro de condições estabelecidas ali pela Constituição. Para esses trabalhadores, nós teremos aí uma idade de 60 anos para homem e 55 anos para mulher, com um tempo de contribuição, eu ressalto essa informação, contribuição, de no mínimo 15 anos. Por que eu estou fazendo ressaltando essa informação de contribuição? Porque hoje, para esse mesmo público, nós temos a possibilidade da concessão de um benefício, mesmo sem efetivamente as pessoas efetuarem recolhimentos para a Previdência Social. Tá certo? Bastando que eles comprovem a atividade e não efetivamente a contribuição. Em seguida, nós teremos a categoria dos policiais e professores. Para os policiais e professores, nós tivemos também algumas alterações em relação à idade e o tempo de contribuição. Para os professores, nós temos a idade mínima de 60 anos, permanecendo o mesmo tempo de contribuição da iniciativa privada, ou seja, 25 anos de contribuição. Para os policiais, já houve uma redução na idade para 55 anos e um tempo de contribuição de 30 anos, sendo que 25 anos efetivamente na atividade de policial civil. Isso para os homens. Para as mulheres, 25 anos, sendo que desses 25 anos, pelo menos 20 vai ser efetivamente na atividade de policial civil. É importante nós ressaltarmos que essas políticas públicas diferenciadas para algumas categorias, apesar de muitas vezes serem fruto de mobilização dessas categorias, também tem um viés de política pública que tenta justificar, por exemplo, no caso dos professores, a necessidade de que os professores se aposentem com um tempo menor do que os trabalhadores em geral, né? Muitas vezes, igual no caso dos trabalhadores rurais, nós tentamos evitar que essas pessoas migrem para as regiões urbanas, que continuem produzindo alimentos e fomentando a política pública da produção de economia familiar, em regime de economia familiar. Essa necessidade, então, se justifica em termos dessas condições diferenciadas. Eu imagino que, com o tempo, nós vamos ter ali, mesmo para essas categorias, uma regra geral e vamos, através de outras reformas que ainda virão, né, certamente essa reforma, por mais rigorosa que alguns a considerem, não vai ser suficiente para que a gente chegue em 2060, com o triplo de idosos que nós temos hoje, né, com um regime sustentável. O objetivo aqui é, pelo menos, garantir que isso aconteça, mas a gente ainda não sabe se ainda vão ser necessárias outras reformas até lá. A gente prevê que é possível que seja necessário, mas sem ainda a certeza disso. O que nós precisamos ter certeza para que possamos prever o nosso futuro, planejar o nosso futuro, é que tenhamos uma previdência social sustentável. Agora nós vamos iniciar uma entrevista que fizemos com o senhor Valério José Ferreira,
Ele é gerente do INSS de Congonhas e vai responder a 2 perguntas que fizemos a ele. Meu nome é Valério José Ferreira, trabalho na Previdência Social desde 1984, mais precisamente aos 13 de fevereiro de 1984. Hoje respondo pela gerência da Agência da Previdência Social em Congonhas. Outra pergunta: como é a questão dos dependentes e como é possível perder o benefício de dependente? Os filhos maiores de 21 anos perdem a qualidade de dependentes, lógicos não inválidos. A não comprovação de união estável quando não é casado, lógico. O cônjuge, que antes era vitalício, perderá se qualquer idade, se o instituidor da pensão tiver menos de 18 contribuições ou o casamento menos de 2 anos. Extinguirá em 4 meses a dependência econômica aí no caso. Menos de 21 anos, se o instituidor tiver mais de 18 contribuições e o casamento mais de 2 anos, perderá em 3 anos. Entre 21 e 26 anos, se o instituidor tiver mais de 18 contribuições e o casamento mais de 2 anos, isso vai se extinguir em 6 anos. Entre 27 e 29 anos, se o instituidor tiver mais de 18 contribuições e o casamento mais de 2 anos, extinguirá em 10 anos. Entre 30 e 40 anos, se o instituidor tiver mais de 18 contribuições e o casamento mais de 2 anos, perderá em 20 anos. Acima dos 44 anos, o cônjuge não mais cessará esse tipo de benefício, desde que tenha 18 contribuições e o casamento com mais de 22 anos. Em relação à qualidade de segurado, como se dá a perda e se há requisição dessa qualidade? A perda se dá quando o segurado fica sem emprego ou deixa de recolher por mais de 1 ano. É importante salientar que se é empregado e recebe seguro-desemprego, acresce a esse período de carência mais 1 ano. Para quem tem até 10 anos, a perda se dá com 1 ano. De 10 a 20, a perda se dá depois de 2 anos. E de 20 para cima de 20, em 3 anos. Portanto, se recebe seguro-desemprego, acresce 1 ano em cada um desses 3 tipos de período diferente. Quanto a readquirir a qualidade de segurado, a Lei 13.457 de 2017, o segurado readquire essa qualidade pagando ou voltando a contribuir pela metade do tempo que ele precisava para ter essa carência. Ou seja, o auxílio doença, a carência mínima 1 ano. Para readquirir a qualidade, ele teria que contribuir por mais 6 meses. Já o salário maternidade, a carência de 10 meses. Com a nova lei, essa carência para readquirir passou a ser 5 meses, ou seja, a metade. Então, pessoal, o conteúdo acaba por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês esse assunto tão importante. Obrigada, até a próxima. Tchau.